Aleluia. Glória a Deus. Vira para o vizinho ao seu lado, faz a melhor cara de crente que você puder. Fala para ele, Deus vai falar o seu coração. Deus vai tocar a sua vida. Para não fazer acepção de pessoas, fala para o outro vizinho também. Glória a Deus. Glória a Deus. Prazer estar com vocês. Você pode sentar. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. E nesse dia especial, o dia onde comemoramos os 500 anos da Reforma, algumas perspectivas importantes que eu e você precisamos ter. Eu aprendo com Jesus, quando o assunto é a ceia memorial da Nova Aliança, que nós precisamos aprender a olhar para trás. A Bíblia diz que nós temos que anunciar a morte do Senhor. É um episódio passado da história. Mas a gente também tem que olhar para frente. A Bíblia diz que quando celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ao mesmo tempo que nós olhamos para trás e recordamos aquilo que já aconteceu, nós também olhamos para frente e alimentamos a expectativa do que está por vir. Quando o assunto é reforma, nós não podemos deixar de olhar para trás. Nós temos um legado, há uma história que nos trouxe até esse lugar e não tem como deixar de reconhecer o que aconteceu 500 anos atrás. Mas assim como na ceia, eu quero te convidar a não olhar somente para trás, mas também olhar para frente. Em Atos, no capítulo 3, no versículo 21, o apóstolo Pedro diz a respeito da vinda do Senhor Jesus. Mas ele diz, convém que os céus o contenham, o segurem, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. A Bíblia diz que o tempo do fim, independente da escola teológica, escatológica, da cronologia escatológica que você acredite, um fato bíblico é, os céus estão segurando Jesus para que Ele não volte, sem que primeiro venha a restauração de todas as coisas. E a reforma, embora já tenha 500 anos, ela não foi concluída. Tem muita coisa para ser reformada. A igreja no mundo, e em especial podemos falar a igreja brasileira, ainda precisa de reforma. Nós precisamos não é só de avivamento, nós precisamos de um abibliamento, de uma volta à palavra, de um alinhamento com a palavra. E eu quero te dizer o seguinte, Deus vai continuar trabalhando profundamente uma volta à palavra, a restauração da igreja nos moldes daquilo que nunca deveria ter sido deixado de lado. E nós precisamos sonhar com expectativa. Que a vinda e o regresso do Senhor não é apenas um meio para que eu e você fujamos ou escapamos daqui, mas significa que nós teremos então alcançado o ápice, a plenitude de tudo aquilo que Deus sonhou e de tudo aquilo que Deus planejou. E nessa última noite dessa série de eventos, eu quero falar a respeito da vinda do Senhor Jesus, e eu quero falar sobre alguns fatos que eu e você precisamos entender a respeito da vinda de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu gostaria de ler a partir do versículo 3 até o versículo 11. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o 11. O Senhor Jesus permaneceu depois de ressuscitado com os seus apóstolos durante um tempo. E a Bíblia diz assim, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos.
Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Você pode repetir essa frase? Diga comigo: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o Senhor Jesus começa a conversar com os seus apóstolos, falando sobre a importância de testemunhar a respeito do Evangelho, de proclamar o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus, e ele mostra que para isso eles necessitavam do poder do Espírito Santo. Porque nós não vamos estabelecer o reino de Deus nessa terra apenas debaixo do esforço humano, apenas com estratégias humanas, mas com as ferramentas do céu. Mas quando o Senhor começa a falar desse empoderamento do Espírito Santo que levaria aos avanços, eles estão preocupados em fazer uma pergunta. É nesse tempo que restauras o reino a Israel? Havia uma preocupação desde a chegada de Jesus com o reino físico, terreno. Jesus começa a ensinar os seus discípulos: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O Senhor Jesus começa a mostrar uma configuração de primeiro estabelecer um reino interior, para depois estabelecer o aspecto exterior do reino. Primeiro ele fala de um reino espiritual, antes de estabelecer o reino físico. Mas agora que eles estão começando a compreender os primeiros fundamentos do reino espiritual, com a morte e a ressurreição de Jesus, eles já estão de novo empolgados com a pergunta: ok, não era antes, mas e agora, depois que o Senhor ressuscitou? É nesse tempo que restauras o reino. Enquanto eles estão preocupados com isso, Jesus diz: olha, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à própria autoridade. Jesus retoma o assunto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é que Jesus estava dizendo? Vocês não precisam ficar preocupados com quando as coisas acontecerão. Até que chegue a hora delas acontecerem, vocês têm uma missão. Se preocupem em estabelecer o reino de Deus nessa terra. Se preocupem em tocar a vida das pessoas. Se preocupem em fluir em parceria com o Espírito Santo para que o reino de Deus se estabeleça. Jesus não está com isso dizendo que não era importante preocupar-se com as coisas futuras, mas ele está dizendo que elas jamais deveriam tirar o nosso foco de uma missão que nós precisamos realizar primeiro nessa terra. No entanto, esse tipo de coração que questiona o que está por vir, normalmente também não fica sem resposta. Então logo o Senhor foi assunto aos céus. A Bíblia diz que anjos se colocaram ao lado deles, dizendo: ei, da mesma forma como vocês o viram ir. É como se ele estivesse dizendo: guarda essa cena, guarda esse filme, isso que vocês assistiram, porque um dia vai ser como se rebobinasse essa imagem. Do jeito que ele foi, ele volta. Assim como a nuvem o recebeu, ele virá com as nuvens. Assim como eles estavam no Monte das Oliveiras, Zacarias profetizou e disse que ele colocará novamente os seus pés no Monte das Oliveiras. Então eu gostaria de tentar ajudar, a ter a perspectiva correta a respeito da visão da vinda do Senhor. Eu tenho visto crentes que falam tanto da vinda do Senhor, quase como se fosse meramente uma maneira da gente fugir, escapar logo da terra e ir embora. E quando fazemos isso, perdendo o foco da nossa missão aqui, estamos errados. Mas tenho visto gente que, em nome de tentar consertar esse extremo, nos leva para o outro, quase querendo dizer ou insinuar que ninguém tem que falar a respeito de um assunto como esse da vinda do Senhor. A verdade, querido, é que a palavra de Deus, ela tem cerca de 1/4 dela, nós podemos chamar de um conteúdo profético. Então nós não podemos dizer que Deus não queria que a gente tivesse informações ou que a gente não pensasse a respeito daquilo que está por vir. Então nós nem podemos dizer é só isso, esquecer a missão na terra, e nem imaginar que existe uma missão aqui na terra que está desconectada do entendimento de que o desfecho de tudo acontecerá com a volta e com o regresso do Senhor Jesus. Então eu gostaria de, para construir essa visão, trabalhar alguns fatos que eu julgo ser importantes. É lógico que nem o tempo permitiria isso, e também não é o nosso propósito tentar ser exaustivo nesse tipo de conversa. Eu tenho um módulo inteiro na nossa escola online, chamado Escatologia, para aqueles que são mais interessados, curiosos e quiserem, depois você pode ir um pouquinho adiante. De propósito,
eu vou fazer de tudo nessa noite para não tentar deixar você perceber qual é a minha cronologia escatológica. Porque o importante não é a gente acertar a ordem dos eventos finais, é a gente entender o que realmente importa. Aliás, algo que os crentes precisam aprender é conviver com diferenças. Eu gosto de uma frase, John Wesley citava muito, mas ela é atribuída aos morávios, que influenciaram muito John Wesley. Ele dizia, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, o amor. Existem assuntos onde nós podemos discordar porque não envolvem doutrinas básicas. Existem coisas que não dá para ter discordância. Então, por exemplo, a reforma uniu muitos grupos que ainda continuam entendendo que os fundamentos são os mesmos. Agora, eu, por exemplo, se colocar todos os meus amigos pastores junto da briga, André, né? Porque são tantas vertentes, não só teológica, mas visão, modelo, forma de trabalhar, e nós podemos conviver com diferença. Às vezes a gente gasta mais tempo discutindo diferenças do que tentando aproveitar, né, aquilo que nos une, que eu gosto de dizer que é muito maior do que aquilo que nos separa. Então, há alguns assuntos que nós precisamos trabalhar e que eu acredito servem para todo mundo. E é com essa perspectiva que eu quero conversar um pouco com vocês essa noite. Fatos bíblicos que já foram claramente revelados, não tem por que ser discutidos. E aqueles que não foram, não deveriam. Outro dia alguém chegou para mim e falou, pastor, na sua opinião, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Falei, respondo com 2 palavras. E ele me olhou com a expectativa, falei, não sei. Aí ele falou, eu acho engraçado que esse negócio de achar dá uma liberdade para cada um achar o que quiser mesmo. Eu acho que as duas testemunhas do Apocalipse são Enoque e Elias. Falei, por quê? Falou, não, porque os dois não morreram. E a Bíblia diz que aos homens foi ordenado morrer. Então eles têm que voltar depois para morrer. Eu falei, amigo, deixa eu te dizer uma coisa. A minha Bíblia diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. O propósito era não ver. Agora tu quer matar o cara e dá um jeito de resolver isso, né? Então as pessoas ficam especulando em coisas que são completamente desnecessárias. Não é a nossa intenção. Primeiro fato que eu quero explorar aqui, que eu acredito que isso nós não podemos abrir mão. Há uma promessa de uma vinda de Jesus, de um retorno que é físico e literal. Tem muita gente espiritualizando o desfecho de todas as coisas, e não é bem que ele vem desse jeito que estão dizendo, e eu não quero nem gastar tempo especulando as razões pelas quais dizem isso. O que os anjos disseram aos apóstolos, do jeito que vocês o viram subir, quando o Senhor foi assunto ao céu, foi literal? Sim. Do jeito que vocês o viram subir, é exatamente esse jeito que ele vai voltar. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus nos apresenta a visão de uma vinda ou de um retorno do Senhor, que também por sua vez é literal. Em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 8, a Bíblia diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós não precisamos apenas saber que vai acontecer uma vinda. Nós não precisamos apenas estar preparados para a vinda de Jesus. Paulo fala a respeito daqueles que amam essa vinda, que cultivam essa esperança. Em Filipenses 3:20 ele diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A vinda do Senhor Jesus tem um lugar importante no desfecho do plano da redenção. E nós não podemos simplesmente chamá-la de algo não literal. Então, por exemplo, o que Deus começou em nós no processo de santificação, nós podemos resumir em etapas distintas. Quando eu e você nos convertemos, nós passamos por uma porta. Jesus disse que quem não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Tem uma entrada, tem uma porta. Aliás, Jesus fala de uma porta e um caminho estreito para se chegar a um destino que ele chama que é alcançar a vida. Então, a vida cristã pode ser resumida em 3 aspectos: porta, caminho e alvo. A experiência que temos em cada um desses lugares são distintos. Na porta, eu e você vivemos uma santificação inicial. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6:9, vocês foram santificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Aliás, já no início da epístola ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. Há uma experiência de santificação onde Deus zerou o meu e o seu passado. Por favor, diga amém. Mas agora ele diz que nós somos chamados para ser santos.
Ele trabalha em 2 Coríntios dizendo que nós temos que aperfeiçoar a santidade. Então, não foi tudo resolvido quando passamos pela porta. Deus zerou o nosso passado, mas nos dá a oportunidade de crescermos. Há uma santificação que eu gosto de chamar de progressiva. Isaías capítulo 1, verso 18 diz: ainda que os vossos pecados tenham sido como escarlata ou carmesim, que eram talvez aquilo que mais tingia um tecido e dificilmente seria removido naquela época, o Senhor diz: eu os tornarei brancos como a neve e como a lã. E ali Isaías, pelo Espírito de Deus, dá 2 exemplos. Ele fala da neve, que é o que desce do alto. Fala dessa santificação inicial, que nos é imputada em Cristo Jesus. Mas depois ele fala da lã, que é o que brota de dentro para fora. É a santificação progressiva, é quando eu e você vamos sendo dominados pela natureza de Deus. Mas o processo não é só a porta e nem só o caminho. Haverá um desfecho. Romanos 8, 23 fala que assim como a criação geme aguardando a manifestação da glória do Senhor e dos filhos de Deus, nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Gememos porque aguardando a adoção do corpo. Ou seja, a redenção do corpo, a adoção de filhos, a redenção do corpo. Isso nós ainda não experimentamos. Quando você tem a experiência aqui na porta e começa o caminho, você diz: eu nasci de novo, meu espírito foi regenerado, e foi mesmo. Agora, o problema é que às vezes tem alguns crentes tentando dizer: eu sou uma nova criatura, e ele não entende os mecanismos e o processo. O apóstolo Paulo fala do corpo do pecado, e com isso ele está dizendo o quê? Da explicação que Jesus deu para Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Quando eu e você nascemos, Paulo explica isso em 1 Coríntios 15, nós estamos reproduzindo a natureza de Adão. Mas quando nascemos de novo, e a Bíblia diz: o que é nascido do Espírito é Espírito, nós temos a natureza do Senhor Jesus. O problema é que o seu espírito recriado habita ainda dentro de uma carcaça que a Bíblia chama de corruptível. Ela ainda não foi plenamente transformada, mas a Bíblia diz que é por ocasião da vinda do Senhor Jesus, que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, que aquilo que é corruptível se revestirá de corruptibilidade. Quantos são gratos a Deus por aquilo que nos aguarda? Paulo diz: nossa pátria está nos céus. Eu citei agora há pouco, de onde aguardamos um Salvador, que vai transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Mas se a vinda que estamos aguardando não é literal, todo o desdobramento e o desfecho da redenção será comprometido. Nós não podemos abrir mão de reconhecer que há uma vinda literal, há uma manifestação gloriosa. Ela não apenas deve ser esperada, nós não devemos apenas nos preparar, mas de acordo com Paulo, nós devemos amar a vinda do Senhor. Em Mateus, no capítulo 25, no versículo 31, Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós podemos citar, não é a ideia, não é o propósito, mas nós podemos citar aqui muitos textos que apontam uma vinda literal, uma vinda gloriosa. Aliás, há 2 diferentes palavras gregas no Novo Testamento para falar da vinda de Jesus. Uma muito usada é a palavra parousia. Normalmente ela aparece quando se fala da vinda do Senhor. Ela normalmente é traduzida como vinda. A outra é epifania, e ela normalmente está ligada àqueles textos que falam da manifestação do Senhor Jesus, da aparição, da revelação do Senhor. Mas nós estamos aguardando uma vinda literal, e juntamente com essa vinda literal há acontecimentos correlacionados. Então a Bíblia diz: os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, porque há um desfecho da redenção do corpo. A palavra de Deus fala a respeito de um arrebatamento, independente de qual seja a sua cronologia teológica, porque nós temos os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os mid-tribulacionistas, fora os outros que nem tribulacionistas são, os amilenistas e assim por diante. Mas outro dia alguém perguntou: pastor, qual é a sua posição? Eu falei: eu tenho uma posição, mas por que você quer saber? Primeiro, que se for só para discutir não vale a pena. Eu falei: o mais importante não é a gente acertar a cronologia dos eventos, é a gente preparar a igreja para o que quer que possa vir ou surgir. Algo que eu tenho dito para o meu povo: o que eu quero lá na frente não é ter acertado a cronologia, o que eu quero é ter preparado vocês para o que quer que vocês precisem. E um dia desses, eu citei uma parábola, uma alegoria,
que meu irmão disse que ouviu, alguém me contou, já não sei nem mais de onde veio ou quem é o autor da frase. Mas ele disse, tem gente que gosta de beber café com leite, mas tem gente que tem manias de beber o café com leite, que é diferente do outro. Por exemplo, tem aquela pessoa que gosta de pôr primeiro o café, para depois pôr o leite. Ele é o pré-lácteo. O café vem antes do leite, ele é o pré-lácteo. Mas tem aquele que gosta de pôr primeiro o leite, para depois pôr o café. Ele é o pós-lácteo. E tem aquele que consegue misturar os dois juntinho ao mesmo tempo, e a mesma quantidade. Dizem que ele é o mid-lácteo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, no final você vai beber café com leite, ok? Então, a minha intenção aqui, é óbvio que eu tenho a minha posição, mas eu quero te dizer, não é essa posição que nós temos que ficar pregando, proclamando. O que nós precisamos levar as pessoas a entender, que Deus quer um povo preparado para aquilo que o aguarda. Há um grande desfecho da redenção com a vinda do Senhor Jesus. Isso tem que ser amado. Isso tem que ser apreciado, isso tem que ser desejado por cada um de nós. Quem crê concorda, diga amém. Amém. Há promessas desde o Velho Testamento que ainda não se cumpriram plenamente. Por exemplo, a gente costuma citar, especialmente perto do Natal, um filho vos nasceu, um menino se vos deu. Essa parte da profecia lá de Isaías 9 já se cumpriu, com certeza, o Senhor Jesus já se manifestou. Mas no versículo seguinte fala do aumento do seu governo. O governo estará sobre os seus ombros. Diz que ele vai destruir completamente, né, com a guerra, vai estabelecer a paz. Essa parte já se cumpriu? Ainda não. Então nós sabemos, há uma vinda literal. E tudo aquilo que ainda não se cumpriu por ocasião da primeira vinda do Senhor, vai se cumprir por ocasião da segunda vinda. E nós precisamos não apenas nos preparar, repito, nós precisamos amar essa vinda, porque ela envolve o desfecho de um grande e extraordinário projeto de redenção. Agora, além de reconhecer que é uma vinda literal, e esse é o primeiro fato que eu quero explorar, a segunda coisa que eu acredito que eu e você precisamos reconhecer é que não há uma data estabelecida para essa vinda que possa se prever para mim e para você. Ah, mas Jesus diz que nós podemos conhecer os tempos e as estações. Ele falou, mas o dia e hora ninguém sabe. E toda hora tem alguém tentando dizer qual é o dia e a hora que ele vai voltar. É impressionante. Jesus disse, né, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. Pensa no segredo que está bem guardado. Mas sempre tem alguém querendo dizer que descobriu o segredo e passar isso para frente. Irmãos, desde a primeira geração da era cristã, o que Deus ensinou a essas pessoas foi, e eu vou falar melhor sobre isso depois, viver na iminência do regresso do Senhor. Viver esperando que isso aconteça a qualquer momento. E viver esperando a volta do Senhor, geração após geração. Nós, vamos colocar isso nos devidos termos, não é desistir do que nós temos aqui. Outro dia eu estava falando sobre estar pronto para a vinda do Senhor Jesus. O irmão falou, vai você se preparando, que eu quero me dedicar a Deus aqui na terra. Eu falei, eu também quero me dedicar aqui. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu falei, quando nós falamos de nos preparar para isso, se tivermos o devido entendimento, nós vamos estar entre o time que mais trabalha. Outro dia eu ouvi alguém declarando, não, tem gente que realmente está preocupado em estabelecer o reino de Deus, está na rua trabalhando. E tem os religiosos que estão no templo esperando Jesus voltar. Irmão, eles podem estar até alegando estar esperando. Mas quem realmente está esperando não tem esse tipo de atitude. O apóstolo Paulo que dizia, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, é o mesmo que diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Quando você realmente entende o que é essa vinda, o que é esse desfecho, é impossível você não corresponder com Deus. Aliás, já comecei por um texto que nos mostra isso. Jesus está dizendo, em vez de entender quando as coisas aconteçam, se ocupem em estabelecer meu reino aqui na terra. Enquanto vocês vão fazendo isso, fiquem de olho que há um desfecho, mas entendo que para que vocês cheguem lá, vocês têm que cumprir uma missão aqui na terra. E eu vou falar daqui a pouco sobre o porquê nós não temos que nos preocupar com data. Mas em primeiro lugar, eu quero que você reconheça, em Atos 1, o texto que nós lemos inicialmente, o Senhor diz, não vos compete saber os tempos ou as épocas. Ele não estava dizendo que os assuntos futuros não são importantes. Ele está dizendo, não se preocupe com a cronologia. Não se preocupe com quando acontece. Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo do que é se preparar sem se preocupar. Eu não estou apenas
preparado para a vinda do Senhor Jesus. Se por acaso o Senhor fosse me recolher para o lar celestial, antes daquilo que eu espero que possa ser o dia, em boa velhice, depois de ter trabalhado muito para Jesus, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou pronto para partir, como disse o apóstolo Paulo, agora mesmo. Isso não significa que eu desisti de viver, isso não significa que eu não tenho planos ou projetos, isso também não significa que eu acordo a cada dia preocupado, será que é meu último dia? Não, a cada dia eu estou pronto, se tiver que encarar a morte. Mas eu tenho uma agenda de trabalho dizendo, enquanto estou preparado para enfrentar a partida, eu não estou nem um pouco preocupado com isso, porque eu tenho um planejamento de vida a ser realizado nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se a gente pode pensar aí sobre a morte, por que é que estar pronto para a vinda de Jesus significa só estar preocupado com isso e não fazer nada? Não. Eu e você podemos estar igualmente prontos para o retorno de Cristo, mas olhando para a nossa missão nessa terra e dizer, até que Ele venha, eu tenho uma agenda que Ele mesmo estabeleceu para que eu possa cumprir aqui na terra. Quando Ele diz, não vos compete saber, diz, não se enrosca na data, apenas fique pronto e vá vivendo pronto. Não foi nessa geração, a próxima permanece pronto. Não foi nessa geração, a próxima permanece pronto. Irmão, você não acha que Deus já desde o início poderia dizer, galera, vai demorar. Mas Ele não fez isso. Quer dizer, Pedro ainda deu sinais. Olha, vai chegar o tempo que vão começar a zombar da vinda dele, porque vão dizer que está demorando demais. Mas mesmo naqueles dias, eu acho que nenhum deles tinha noção que nós já teríamos 2000 anos correndo e que essa vinda ainda não teria se concretizado. Até porque se ele diz, galera dos primeiros 2 milênios da igreja, preocupa com isso não. A forma de nós vivemos, como Ele quer que esperamos que vivemos aguardando essa vinda, já teria sido afetado. Mas viver na iminência da vinda do Senhor não significa nem preocupar, nem tampouco tentar estabelecer prazo. Em Mateus 24, 36, nós lemos Jesus falando daquele dia e hora ninguém sabe. Eu mencionei antes o versículo e não dei a referência. Mas ao longo do capítulo 24, por outras 2 ocasiões, o Senhor diz, vigiai, vocês não sabem quando será o momento que Ele vai voltar. Então, eu tenho afirmações claras na palavra de Deus, que mostram que é um assunto que eu e você não precisamos nos preocupar. Quando vai acontecer? Outro dia alguém falou, pastor, eu tenho certeza que vai ser na minha geração. Eu falei, irmão, eu vivo com essa certeza no sentido de estar pronto. Mas não tem nada que garanta que é essa geração. Falei, aliás, já vi umas 2 antes de mim que diziam a mesma coisa e não foi na geração deles. Agora, outro dia um me falou, não, eu creio que Jesus não volte menos, num prazo inferior ou menor do que 200 anos. Falei, você também tem direito de crer nisso? Não. Porque a Bíblia manda a gente viver na iminência do retorno. Então, nem posso garantir que agora e nem posso garantir que vai demorar. Agora, eu devo viver na expectativa, mas mais do que viver na expectativa, eu quero que você olhe uma declaração em 2 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 12. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Pedro, nesse capítulo 3, ele está falando da vinda do Senhor. E ele diz, no verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Que há uma vinda literal, já falamos sobre isso, não é nem assunto para discutir demais. Há acontecimentos correlacionados. Mas aqui no 12 ele diz, eu estou usando a versão atualizada. A NVI também diz assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Essa palavra espeudo, traduzida aqui como apressando, ela se por um lado significa apressar ou fazer com pressa, por outro fala de desejar ansiosamente. Então, algumas traduções, em vez de apressando a vinda do dia de Deus, optaram por desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Nós não podemos fazer doutrina baseada num versículo só, e nem tampouco na especulação do que seria uma tradução. Mas eu acredito que a ideia do apressando a vinda do dia de Deus cabe, não só por conta desse versículo ou da possibilidade de tradução. Nós normalmente, porque o Senhor falou daquele dia e hora ninguém sabe, a gente normalmente pensa, então tem dia e hora marcado.
Eu quero te apresentar uma forma de pensar a vinda do Senhor, que não é necessariamente algo que já está agendado, embora o Deus presciente, onisciente, inevitavelmente sabe tudo antes de acontecer. Mas eu quero talvez te ajudar a pensar de uma forma diferente o que é a vinda do Senhor. O próprio Jesus fez uma comparação e um paralelo, lá em Mateus 24, de 37 a 39, se você for rápido de endereço, abra lá comigo. Mateus 24, de 37 a 39. Ele diz assim: pois como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vamos pegar o paralelo que o próprio Senhor Jesus estabeleceu dos dias de Noé. Havia um tempo pré-determinado ou pré-estabelecido para o dilúvio acontecer? Não. Não, pastor, tinha sim. Deus diz lá em Gênesis 6,3, os dias do homem serão 120 anos. Eu te provo que essa declaração não tem nada a ver com o dilúvio. Até porque a Bíblia diz que Noé teve seus filhos no ano 500 da sua vida. Deus fala com ele sobre a arca depois dos filhos nascer. Nós não sabemos quando, mas é depois do ano 500. E o dilúvio já foi no ano 600. Então, ele não teve nem 100 anos para construir a arca. Então, seus dias serão 120 anos. Não era um prazo para o dilúvio chegar. Do que é que Deus estava falando em Gênesis 3? Quando diz seus dias serão 120 anos. O capítulo 5 termina falando de gente como Matusalém, né, que está no Guinness Book, como o homem que mais viveu na terra. Eu fico imaginando quanta velhinha no último bolo de aniversário ele teve que soprar. Irmãos, não é só Matusalém, Adão viveu 930 anos. A média de vida do homem era altíssima. O Senhor diz, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque é carnal. Seus dias serão 120 anos. Deus baixou a duração da vida do homem para o patamar dos 120. Depois do dilúvio, a vida do homem despenca. E o Moisés, que viveu a medida cheia de 120, a nova marca, ele escreve o Salmo 90 e diz, a vida do homem é 70, quando muito 80 anos, e o que passa disso é hora extra. Quer dizer, canseiro e enfado. Então, se a gente tira esse argumento de que tinha uma data para o dilúvio, eu quero te dizer, não tinha. Quando foi que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Irmão, deixa eu te dizer, está na hora da igreja parar de ficar discutindo quando é a data da vinda. E nos concentrarmos em terminar a arca. Porque quando nós terminarmos a nossa missão, as coisas irão acontecer depois. Nós somos parte de uma igreja que está perdendo o foco, discutindo o que não precisa. No dia que o abençoado Noé terminou a arca, o Senhor fecha do lado de fora e diz, vamos começar a resolver as coisas. Há uma tipologia por trás disso, que eu não quero nem explorar, porque eu falei que não ia denunciar o que é que eu penso sobre isso, não hoje, não aqui, não agora. Mas eu e você precisamos entender algo. Querido, deixa eu dizer uma coisa, o anseio pela vinda do Senhor, não deve ser dentro de mim e de você o anseio de uma igreja falida, quebrada, fracassada, que não vê a hora de sair correndo do planeta. Não pode ser essa a nossa perspectiva. Aliás, porque não é assim que Jesus olha para a sua igreja. Em Mateus 21, de 33 até o 45, Jesus conta uma parábola do dono de uma vinha que arrendou a vinha a um grupo de lavradores. A Bíblia diz que ele esperava receber os frutos, mas eles não entregaram. Então ele manda os seus servos cobrar. A Bíblia diz que eles, além de não entregar os frutos, além de não ouvir os servos, espancaram um, apedrejaram o outro, mataram o outro. Aí ele diz, por último ele diz, vou enviar meu filho, talvez a meu filho respeite. Também mataram o filho. Do que Jesus está falando? Em primeiro lugar, na hora de explicar a parábola, lá no final, o próprio texto nos diz que os judeus entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Jesus olha para eles e diz, vos será tirado o reino de Deus. Então a vinha figura o reino de Deus. Se a vinha é o reino de Deus, quem é o dono da vinha? Deus. Quem é o dono do reino de Deus? Deus. Então Deus arrendou o seu reino a um grupo de trabalhadores. Entenderam que era deles que falavam. Está falando com a nação de Israel. Israel não cooperou com o plano e o propósito de Deus. O Senhor começa a enviar os profetas. O que eles fizeram com os profetas? O que Jesus fala quando chorou sobre Jerusalém. Jerusalém que mata e apedreja os profetas que a ti são enviados. Deus diz, vou enviar meu filho. E Jesus já estava aqui
anunciando, prenunciando o que fariam com ele. Queriam matá-lo. João explica isso e diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Agora entra um segundo grupo de lavradores, que é a figura da igreja dos gentios. Ele arranca o reino do primeiro grupo e diz, vocês não deram conta, falharam, eu estou arrancando de vocês. E vou entregar um outro povo, que a seu tempo, entregue os frutos. A igreja nasceu debaixo de uma palavra de Jesus, de que ela será vitoriosa, de que ela será bem-sucedida, e de que ela vai entregar os frutos. Irmãos, eu não creio numa igreja falida, fracassada, quebrada. Eu creio numa igreja vitoriosa, numa igreja que vai cumprir sua missão, numa igreja que vai estabelecer o reino de Deus na terra. Então, para nós, a vinda do Senhor não é a fuga de quem não cumpriu a missão, é o desfecho, é um momento onde nós vamos poder entregar a Ele os frutos, é um momento onde eu e você vamos poder olhar para Ele com alegria, com gratidão e dizer, foi uma honra servir, foi uma honra viver para o Senhor da melhor forma possível nessa terra. Então, quando você pensa nessa perspectiva, de uma igreja que será vencedora, que tem uma missão, e que a vinda do Senhor está atrelada ao cumprimento da missão, irmão, a gente não tem que discutir quando é o ano, quando é o tempo, nós vivemos pronto, alimentamos a esperança desse dia, amando a vinda, o retorno do Senhor, mas arregaçando as mangas e dizendo, nós vamos ganhar almas, nós vamos cuidar bem delas, nós vamos estabelecer o reino de Deus, e nós vamos mudar essa terra, o tanto que ela puder ser mudada, até que no final da redenção, Ele mude o que nós não podemos mudar. Então, em vez de focar nessa data que se possa prever, a gente deveria apressar. Vamos terminar logo essa arca. Vamos terminar logo essa arca para que o Senhor volte, para que o Senhor regresse. Aliás, o próprio apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 3, que o Senhor ainda não voltou porque Ele é longânimo, Ele quer que muitos se salvem. Gente, se parte do motivo dessa espera dEle é que haja salvação, nós estamos fazendo Ele esperar mais, se nós não estivermos levando salvação como deveríamos. Então nós precisamos ter essa perspectiva correta. Há uma vinda literal? Sim. Há uma data que se possa prever? Não. Mas há uma data que se pode apressar. Vira para o vizinho ao seu lado e fala, vamos ajudá-lo a voltar depressa. Irmãos, eu creio que o clamor da igreja primitiva, Maranata, vem Senhor Jesus, não era só a oração clamando que Ele volte, mas era o contínuo lembrete, nós estamos comprometidos com o seu reino até que Ele venha. Nós vamos anunciar a sua morte até que Ele venha. Quem está entendendo, diga amém. Agora, com isso em mente, eu e você deveríamos então compreender a responsabilidade de vivermos na iminência da volta e do retorno do Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 12, o Senhor Jesus diz, eis que cedo venho, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus diz, eis que cedo venho. Irmão, quando é que Ele falou isso? Lá no começo da igreja. Alguém perguntou, pastor, se eu acho que Jesus foi honesto? Porque parece que Ele ainda não veio assim tão cedo. O que o Senhor queria é que cada geração vivesse na iminência. Pode acontecer a qualquer momento. Não foi hoje, pode ser amanhã. Não foi essa semana, pode ser a próxima. Não foi esse mês, pode ser o próximo. Não foi esse ano, pode ser o próximo. Mas não com aquela preocupação que nos tira da missão e do trabalho, mas que nos faça viver prontos e preparados. Então, viver na iminência é algo que o Senhor esperava para cada geração. Então, cada uma delas tinha a prontidão e o clamor. Vá comigo lá para Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Eu acho interessante que o texto diz o seguinte, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Aqui, o texto não está dizendo que é só a noiva dizendo, vem. Outro dia eu vi um pregador fazendo desdém dessa afirmação. Esses crentes que ficam aí clamando, Maranata, vem Jesus, não deve estar bom da cabeça. Eu falei, pera, não são os crentes. É o Espírito que junto com a noiva diz. Nós também não vamos cuspir num clamor que é profético, produzido pelo Espírito Santo.
Eu acho que qualquer tentativa de sair de um extremo indo para o outro fica complicado. Há um mover do Espírito em torno da noiva, da igreja do Senhor, que a leva a orar, que a leva a clamar pelo retorno do Senhor. Mas quando nós estamos orando pelo retorno e pela vinda dele, nós não estamos orando só pela vinda. Nós estamos orando que tudo o que precisa acontecer atrelado a essa vinda, aconteça. Inclusive que a igreja cumpra a sua tarefa, cumpra a sua missão. Mas o Senhor queria que nós vivêssemos nessa expectativa, que nós vivêssemos o tempo todo aguardando, esperando, vivendo de prontidão para aquilo que é de fato uma promessa. Nós não podemos olhar para isso de outra forma. É uma promessa. No versículo 20 de Apocalipse 22, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa expressão traduzida, vem, Senhor Jesus, em aramaico era maranata, o maranata. Era, vem, Senhor. Era o clamor da igreja. Era o que levava eles a programar a forma como eles viviam dia a dia. Por um lado, prontidão, espera. Por outro, trabalho, serviço, apressando a vinda do Senhor. Mas a igreja o tempo todo é desafiada a estar pronta. O Senhor Jesus diz: vigiai, aquele dia vai vir como ladrão. Se o dono da casa soubesse que hora o ladrão viria, estaria de prontidão. Nós temos o tempo todo na Bíblia desafio atrás de desafio, encorajamento atrás de encorajamento, ordem atrás de ordem da parte de Deus, para que a gente ande em vigilância, nessa expectativa. Vamos ver só mais 2 textos de Apocalipse sobre essa vigilância. Apocalipse 3:11. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Diz: venho sem demora. Conserva, outra versão diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A expectativa do retorno dele deve me levar a andar em prontidão. Eu vou guardar o que eu tenho, não vou deixar ninguém roubar o que eu tenho. Eu estou me preparando para a vinda dele, eu estou aguardando a vinda dele. Isso significa um padrão de vida cristã atento, vigilante. Olha comigo agora o livro de Apocalipse também, mas vamos agora lá para o capítulo 16. Apocalipse 16, versículo 15. Eis que venho como quem vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Diga comigo, vigia. O texto diz assim: guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Irmão, essa coisa de guardar as vestes e não andar nu, é falado sobre a preparação para a morte. Da mesma forma como a Bíblia fala sobre a gente estar pronto para a vinda do Senhor, ela aplica essas coisas em relação à morte. Aliás, se você quiser dar uma olhadinha rápida, lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 1, ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna, nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Ele diz: nós estamos nesse corpo gemendo para que Deus complete a redenção. Não é gemendo para sair correndo daqui. Paulo diz: eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele diz: mas por causa de vocês eu decido ficar mais. Eu quero ter mais tempo nessa terra, eu quero ser produtivo. Então, você pode, querido, ansiar profundamente estar com Ele, sem abandonar o seu posto, sem desertar do lugar para o qual Deus te alistou e te convocou. Por favor, diga amém. Mas nós vamos viver em vigilância. 1 Tessalonicenses 5:23. E o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. A expectativa dessa vinda iminente a qualquer hora. Assim como cada crente não deveria planejar sua morte, mas está pronto para ela cada dia, deveria nos levar a viver com atenção e com vigilância. Agora, deixa eu dizer algo que me preocupa, e eu não quero jogar pedra em ninguém. Mas há um movimento que se espalhou não só no Brasil, no mundo, e nos atingiu, que ensina o crente o que fazer se ele não estiver preparado quando Jesus voltar. Agora, gente, vamos pôr a mão na consciência. O tempo todo Jesus diz: vigia. Aí a gente, e não dá nem para dizer que é um jeitinho brasileiro, porque essa doutrina não começou aqui. A gente ensina um outro jeito de você contornar as coisas, se você não tiver feito o que Ele mandou você fazer, que é estar preparado para isso.
Se nós não estivermos preparados para enfrentar a morte e a passagem, vai ter jeitinho depois? A reforma já nos ajudou a refutar purgatório e outras conversas que não são bíblicas. Mas nós tentamos criar uma coisa parecida quando o assunto é a vinda do Senhor. Deixa eu te dizer algo que para mim é claro na Bíblia para dissipar essa confusão. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. E acompanhe comigo a partir do versículo 11. O texto merece depois ser lido todo, mas a gente aqui só para finalizar. Mateus 25, a partir do versículo 11. O que nós temos, desde o início do capítulo 25, é o que é chamado a parábola das 10 virgens. Nós temos um grupo delas que estava pronto para a vinda do noivo. E nós temos um grupo que não estava pronto para a vinda do noivo. O noivo veio como prometeu que viria. E deixa eu te dizer, Jesus virá como prometeu que há de vir. Por favor, diga amém. Agora, o grupo que estava pronto, entrou para estar com ele e celebrar as bodas. O que não estava pronto, ficou de fora. E tentaram dar um jeitinho. O versículo diz, 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. A porta foi aberta? Vou perguntar de novo, a porta foi aberta? O que ele responde? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Sabe o que ele está dizendo? Não espere ter jeitinho, se você não se preparou para esse dia. Irmão, eu disse que nós precisamos de muita reforma, e uma delas é refutar essa bobagem, de que se você não estiver preparado, você dá um jeito depois. Nós somos desde os primeiros dias em que o Senhor Jesus esteve na terra ensinando, preparados, exortados, desafiados a esperar esse dia, a estar pronto para esse dia. A gente resolve dizer, não, eu não sou, depois eu dou um outro jeito. Eu não consigo enxergar lugar nenhum da Bíblia que te dê uma segunda chance, assim como não há um purgatório. Nós precisamos viver na iminência desse dia, preparados, e precisamos viver com a mentalidade correta. Aquilo que estamos mirando no céu não vai tirar o nosso foco dessa terra, porque nós temos uma missão a ser cumprida aqui na terra, e na verdade os céus virão com poder sobre a terra quando concluímos a nossa missão. Mas nós vamos viver amando esse dia, desejando esse dia, sem se preocupar com quando acontece, mas dizendo, nós vamos estar preparados para ele e apressando esse dia. Quem está entendendo, diga amém. Eu acho que o que nós temos, talvez, de mais importante dentro desse assunto, não é discutir se ele vem antes, no meio, depois da tribulação, se tem ou se não tem. Não vou dizer que essas coisas não são importantes. Eu só acho que alimento sólido é para adulto. Criança pode ficar com leite. E às vezes a gente fica tentando despejar debates e embates teológicos na cabeça de gente que não entendeu nem o que está pronto. O que nós precisamos é resgatar essas coisas simples. Chamar o povo de volta. A dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Enquanto isso nós vamos trabalhando, dedicando, apressando o dia da vinda de Deus. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu gostaria que nós orássemos juntos. Eu quero que você possa se perguntar, se questionar. Se o Senhor voltasse ainda essa noite, você está pronto para isso? Não só espiritualmente pronto, sabendo que quando Ele retorna, Ele vem trazendo a recompensa daquilo que eu e você fizemos. Você poderia encará-lo essa noite e dizer, Senhor, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito pelo Seu reino? Como que está a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Ele? São coisas que eu e você precisamos nos questionar o tempo todo. A gente não precisa esperar a hora da morte para estar preparado para ela. Paulo diz que toda vez vamos celebrar a ceia, que é o momento que anunciamos sua morte até que Ele venha. A gente tem que se examinar.
Autoexame é o que o crente tem que fazer continuamente. Aliás, melhor até do que autoexame é o exame do alto. É quando a gente ora como salmista: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu gostaria que você, nessa hora, realmente pudesse se colocar diante de Deus, dizendo: Espírito Santo, eu quero que o Senhor realmente tenha liberdade de não só aqui e agora, mas o tempo todo trabalhar dentro de mim, mostrando a minha condição, como está o meu coração. Nós muitas vezes deixamos alguns assuntos de lado por tempo demais. De repente a igreja regressa nessas coisas com tanta força que parece que não existe outro assunto. E daqui a pouco abandona. Quando eu era criança, os cânticos que nós mais cantávamos era a respeito da vinda do Senhor Jesus. Porque nós estávamos resgatando algo abandonado. Mas de repente alguns exageraram tanto na ênfase, que a nova geração foi dizendo: vamos acalmar esse negócio. A verdade é que nós precisamos viver na iminência desse regresso. Eu tenho um pastor amigo, não estou falando de alguém não convertido nem desviado, um pastor no ministério, e um ministério de expressão. Um dia ele estava na sala de casa, desceu do sobrado que ele mora para tomar água lá na cozinha, e quando desceu, ele se deparou com um anjo de Deus na sua sala. Ele foi falar alguma coisa, o anjo fez sinal para ele ficar quieto. Ele só disse para ele: vem comigo. O anjo subiu a escada e ele atrás. Entrou no quarto, a mulher estava lá, o filho pequeno tinha ido aquela noite, estava na cama. Ele apontou para os dois e diz: você prega a vinda de Jesus. Se ela tivesse acontecido hoje, ela e ele teriam ido encontrar com o Senhor. Você não. Esse camarada passou 3 semanas chorando em profundo arrependimento. No ministério, querido. Mas nós podemos, às vezes, simplesmente começar a nos desconectar do Senhor e nos perder. A verdade é que eu e você não precisamos esperar a coisa chegar a um ponto tão contundente como esse. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E parte dessas mensagens é sempre nos recordando que Ele virá novamente e que Ele tem um propósito a cumprir. Eu quero que você ore no seu lugar. Eu quero que você fale com Deus agora no seu lugar. E qualquer conserto que você entenda ser necessário, eu quero te encorajar a fazer exatamente nesse momento. Amém? Não fique sem orar. Pai, a Tua palavra foi lançada e anunciada. A nossa intenção, ó Deus, não é gerar nenhum tipo de debate, de questionamento doutrinário. É apenas recordar que mais do que essa parte boa da reforma que já aconteceu, ainda há muita restauração a acontecer até que o Senhor volte. Ainda há muito trabalho a ser feito até que o Senhor volte. E nós queremos hoje, como igreja, mais uma vez dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas dizer que enquanto clamamos pelo seu regresso, queremos te esperar prontos, vivendo a iminência desse retorno, numa vida de santidade, mas também numa vida de devoção, de entrega, de dedicação e de serviço que te honre e te glorifique. Espírito Santo, eu oro que nessa noite, a tua voz e não o discurso de um homem fale profundamente ao coração de cada um. Um chamado ao conserto, um chamado a um zelo e a dedicação maior. Entre com força não apenas na nossa mente, não apenas na nossa razão, mas no íntimo do coração. De forma que te honre, que te exalte, que te glorifique e que proporcione restauração que o Senhor planejou para o coração de muitos. Não apenas aqueles que estão aqui agora, aqueles que nos acompanham pela televisão, pela internet. Eu oro pelo agir do Teu Espírito Santo essa hora. E eu oro por conserto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Enquanto você ora, eu quero fazer uma pergunta. Talvez haja alguém aqui essa noite que se afastou do Senhor Jesus, se desviou. Você não acordou necessariamente uma manhã planejando chutar o balde, abortar, desistir de tudo, mas as coisas foram se esfriando. E quando você viu, estava longe, distante, e o pior, com vergonha de Deus, com vergonha dos irmãos, vergonha de voltar para a igreja, e parece que foi uma bola de neve.
quando você viu, você estava distante, não só da igreja, mas do Senhor. Mas você não veio aqui hoje por acidente. O Senhor te trouxe a esse lugar. E esse barulho que está acontecendo dentro de você aí, o discurso de um homem não poderia produzir. Isso é o Espírito Santo de Deus te chamando de volta. Ou talvez você esteja hoje aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus. Você precisa mais do que simpatizar ou respeitar Jesus. Você precisa se render ao senhorio dele, entregar sua vida a ele, reconhecê-lo como seu Senhor e o seu Salvador. Mas se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu gostaria de dar a você uma oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Alguém aqui hoje que quer tomar uma dessas duas decisões, de entregar sua vida a Cristo ou de voltar para Jesus? Se houver, levante bem alto sua mão. Eu quero poder ver a sua mão. Nós queremos orar com você. Quantos querem hoje tomar essa decisão? Levante bem alto sua mão. Não se acanhe. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, tem que ser público? Eu digo: tem que ser público. Mas isso não é para constranger você. Na verdade, Jesus disse: a festa nos céus quando o pecador se arrepende. E para nós no culto é um momento de alegria. Eu não consigo com as luzes ver. Eu vou pedir mais do que erguer a mão. Eu vou pedir que bem depressa, você quer tomar essa decisão, saia do seu lugar e venha à frente. Mesmo quem estiver na galeria, eu quero pedir, se alguém viu alguém levantar a mão, vamos ajudar essas pessoas a rapidamente vir para cá. Rapidamente, vamos ajudá-los a chegar aqui. Você que precisa de reconciliação ou entregar a sua vida ao Senhor Jesus, saia do seu lugar o mais rápido que você puder e venha aqui à frente. Enquanto eles se dirigem para cá, André, eu queria que você pudesse ter essa honra e o privilégio de conduzi-los nesse momento final, nessa decisão final. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia.